Salve, salve, galerinha do bem! E aí, como que foi a sua semana? Bom, esperamos que tenha sido top total. Bom, primeiramente, agradecer a sua audiência. Eu sou o economista Marcelo Martinovic. Estamos aqui semanalmente batendo esse papo de estratégia, de economia. E olha, eu sei que você não vai esquecer, mas para não esquecer, já aproveita, dá aquele joinha aqui pro canal, se inscreva se você não está inscrito e aperte os sininhos aí para... Os sininhos não, o sininho para poder receber as notificações. E já somos em 405 inscritos no canal e eu só posso agradecer toda a sua audiência, a sua confiança e a gente trabalha muito para gerar conteúdos relevantes e reflexivos para você. E estamos trabalhando uma série Indicadores da Macroeconomia, justamente para que você possa refletir sobre como anda o mundo e o nosso querido Brasil. E hoje vamos falar sobre um dos indicadores mais importantes. Falamos do PIB semana passada e hoje vamos falar da taxa Selic. Né? Taxa Selic faz parte da política monetária do governo. Todos os governos do mundo, evidentemente, têm várias estratégias para poder fortalecer a sua moeda e que ela consiga ter um poder de compra e ser um orgulho do país. O Brasil tem um histórico importante aí de inflação e o governo, qualquer governo precisa fortalecer para que a sua moeda não seja corroída por essa doença. E a taxa Selic é uma ferramenta que o governo tem para tentar manter essa moeda forte. São duas ferramentas, a taxa Selic é uma delas e a gestão dos depósitos compulsórios que as pessoas fazem, então depósitos à vista com depósitos a prazo. Existe também uma recomendação para que o mercado financeiro empreste um percentual X, vamos pegar uma média, vai de 30% desses depósitos que ficam retidos, remunerados, mas retidos, onde o mercado financeiro não pode emprestar esse recurso. Juntamente com a taxa Selic, temos aí essa gestão do controle do poder de compra da moeda. Então a taxa Selic, ela mede numa visão bastante clara quanto que o governo paga, né, para poder ter esses recursos. Então o governo trabalha com os títulos públicos e a Selic é um dos elementos de remuneração que existem no relacionamento do Banco Central com os bancos, os demais bancos que compõem o mercado financeiro. Então, para você ter uma ideia, quando a economia entra numa crise, numa recessão, como a nossa economia, infelizmente, experimentou e ainda está experimentando, o Banco Central ele procura reduzir o custo do financiamento, reduzir o custo do crediário, porque a gente sabe que o brasileiro, nós gostamos, né? Alguns mais, alguns menos, das compras parceladas, financiadas no carnê por vários motivos diferentes. O fato é que quando o governo precisa aquecer essa economia, uma das ferramentas é trabalhar para reduzir o custo do crédito. Né? A taxa de juros básica da economia é a taxa Selic. Então, quando o governo ele acaba reduzindo essa taxa de juros na ponta, os bancos, o mercado financeiro coloca menos dinheiro nos títulos públicos e reverte esse dinheiro nas operações da ponta. Isso acaba aumentando a irrigação do mercado financeiro com mais recursos. Isso faz com que, evidentemente, a economia gira.
Vamos falar do reverso da moeda, né? Então, muitas vezes a inflação começa a crescer. Então, o governo ele aumenta a taxa Selic justamente para minar essa quantidade de negócios, de maneira com que os preços voltem a se recompor ou se deteriorarem menos. Pra você ter uma ideia, lá em 2020, um momento econômico ruim associado à pandemia, o Banco Central ele trabalhou com a taxa Selic, a taxa mais baixa, né, praticamente na sua história. Nós trabalhamos com 2%, fechamos aquele ano com 2% ao ano e uma taxa média de 2,75%. Mas aí nós sabíamos que haveria um descontrole, né, uma briga de cachorro grande por conta da pandemia. E isso aconteceu, né? O IGPM saiu de 7,3 em 2019 e foi para 23,14 em 2020. Então não teve jeito. Aí o Banco Central precisou mostrar força, precisou mostrar virilidade para poder proteger a nossa moeda, que é um dos principais papéis do Banco Central, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então a Selic ela subiu, ela fechou em 9,25 em 2021, tendo uma taxa média de 4,52. E o IGPM começa a recrudescer, enfraquecer, mas ainda assim alto. Então o Banco Central mantém a taxa Selic alta, estamos com ela a 13,75 e a taxa média, o ano passado, de 12,3%. E a previsão, né, quer dizer, previsão não, o GPM tá fechando em 5,45 em 2022, projetando o IGPM para 4,67 para 2023, né, e 4% para 2024, e com isso o Banco Central consegue paulatinamente, com toda a responsabilidade, reduzindo a taxa Selic, né, para esse ano aqui 12,50 e o ano que vem já baixando da casa dos 10 pontos. Então é muito importante entender que é uma das ferramentas da política monetária que o Banco Central tem à disposição. É claro que ninguém gosta de ver a taxa de juros subindo. Ninguém gosta. Eu como economista, entendo que isso pune a economia, mas existem remédios que são amargos. E muitas vezes, claro, você não vai concentrar todos os ovos na mesma cesta, mas muitas vezes você precisa ter uma política econômica mais restritiva para poder conter aí os ânimos dos agentes econômicos e tentar fazer com que esses alicerces econômicos voltem para uma situação mais saudável. Então, muitas vezes aquela frase, né, acaba sendo infelizmente verdadeira: sem dor, sem ganho. Então, a taxa Selic tem essa função de ser um dos remédios que a sociedade acaba tendo que experimentar ou para o bem ou para o mal, associado aos depósitos compulsórios, visando que manter o poder de compra da moeda, ou seja, um controle tanto daquela inflação B2B, o GPM, mas principalmente da inflação da ponta da prateleira, do supermercado, da feira, que é o IPCA, que é a inflação da ponta. É lógico que isso influencia todo o mercado de renda fixa, então o aplicador, o investidor, vai colocar o dinheiro na renda fixa, a Selic influencia. Eu tenho operações pré-fixadas, operações pós-fixadas. As operações que utilizam a Selic, o CDI é uma taxa de juros interbancária, mas que está ali, Selic e CDI estão ali muito, muito próximas, na tentativa de tornar um produto interessante. Mas sempre é importante avaliar
seja pré ou pós-fixado, avaliar com o índice de inflação, porque muitas vezes ocorre esse descontrole e aí eu acabo tendo perdas nas operações da renda fixa, porque algumas vezes a inflação pode estar acima do que foi combinado no mercado financeiro. E muitas vezes aí acontece uma ida para a renda variável. Então, se a taxa Selic começa a cair, então você vai ter muito capital saindo da renda fixa para a renda variável, indo para a famosa bolsa e produtos ligados a esse mercado de renda variável. E vice-versa. Quando a taxa de juros, a Selic, começa a subir, muita gente acaba saindo do risco total da renda variável e indo para a renda fixa. Historicamente falando, a taxa de juros de renda fixa no Brasil sempre foi mais alta comparativamente com outros países. Isso, evidentemente, acaba desanimando os capitais de risco, porque a pessoa prefere colocar o dinheiro dela numa renda fixa, o que mitiga o risco, do que pôr o dinheiro dela na renda variável, que as ferramentas mitigatórias existem, claro, evidentemente que existem, mas não se comparam com as ferramentas da renda fixa. Então fica aí a reflexão, né? Pega os principais países do mundo, mercado de renda variável forte, porque as taxas de renda fixa são bem menores. Mas isso é uma questão de cultura, de estratégia, de história, que varia de país para país. Não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da economia de um país que tem uma renda fixa pagando menos, uma renda variável mais forte, e tentar importar esse modelo para cá. Cada país surfa dentro de um modelo econômico e a gente precisa respeitar a nossa história, evidentemente fazer um benchmark com outros países, e a partir daí a gente vai acertando o nosso quintal, a nossa casa, para que consigamos sim ter uma inflação sob controle, uma taxa de renda fixa proporcionalmente menor, para que os capitais de risco possam ter espaço, porque esses capitais eles acabam financiando o crescimento, o desenvolvimento do país, evidentemente com custos financeiros proporcionalmente bem menores. Bom, espero que esse bate-papo sobre a taxa Selic, um pouco de CDI e inflação, tenham sido interessantes, relevantes, e que essas ponderações possam te ajudar a entender melhor aí o noticiário, e lógico que isso possa ser revertido em estratégia tanto para suas finanças pessoais e para as finanças da empresa que você trabalha. É isso daí, pessoal. Então valeu, e semana que vem nós voltamos para continuar falando de economia. Valeu, galera. Tamo junto.